Glória a Deus. Que bom ver você aqui hoje. Que alegria você poder vir à casa de Deus hoje. Pastor, mas eu estou aqui sempre. Glória a Deus por isso. Pior seria se você não conseguisse chegar aqui hoje. É muito também. Então vamos lá. A gente vai deixar a oferta para o final e eu preciso entrar aqui na palavra. Hoje a gente encerra uma série de mensagens que a gente começou no início desse mês de setembro, onde a gente começou a falar sobre a lei do reconhecimento, uma descoberta do que Deus já colocou dentro de você. Existe muita coisa que Deus colocou dentro de você e às vezes a gente, por não conhecer, e eu aprendi que aquilo que eu não conheço, eu não desfruto. O que eu não conheço, eu não posso desfrutar disso. Eu fico impedido de desfrutar aquilo que eu desconheço. E que você sai daqui para conhecer aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Ele já colocou dentro do seu coração, coisas que você só precisa acessar, porque elas já existem. E tem um texto que diz que Ele traz à existência aquilo que não existe como se já existisse. E que você hoje sai daqui pronto, apto para acessar isso que já existe em Deus. Ainda não existe na tua mão, mas em Deus já foi criado. Você só precisa encontrar a chave para você acessar isso. E ela está aqui dentro de você. Sabe, você não precisa ir para lugar nenhum. Você não precisa sair para outro lugar. Está tudo dentro de você. Deus já colocou. Pastor, mas como eu acesso isso? Quando a gente vive alguns propósitos, e a gente começou a falar sobre isso. Falamos na primeira semana sobre essa lei do reconhecimento. Na segunda semana eu falei que a gente precisava reconhecer a voz do Espírito Santo. Semana passada eu falei sobre reconhecer a missão. Sabe, é uma cadeia de coisas. Eu reconheço a voz do Espírito Santo, automaticamente eu sei qual é a minha missão. E quando eu trabalho dentro daquilo que é a minha missão, eu tenho resultados, eu tenho êxito, eu tenho uma vida, sabe, de resultados e de abundância de Deus na minha vida. E hoje, para encerrar essa série de mensagens, eu quero falar sobre reconhecimento de um momento de fé excepcional. Reconhecimento de um momento de fé excepcional. Obrigado. Vamos lá. Pastor, por que dessa última mensagem? Se você não tem se atentado, eu quero abrir os teus olhos. A igreja está vivendo um tempo excepcional. O que é isso, pastor? É um tempo que não é um tempo normal, natural. Um tempo de coisas excepcionais, são coisas novas que estão chegando. Mas para eu acessar as coisas novas, eu preciso mandar embora as velhas, práticas velhas, pensamentos que já não faz mais parte da nova natureza. Tem que ir embora da nossa vida. Sabe, o problema é que a gente quer viver coisas novas e coisas excepcionais quando eu ainda tenho costumes, práticas, conduta, maneira de pensar da velha criatura. E a Bíblia diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Entenda, você precisa viver o novo, irmão. Você precisa tocar o novo, você precisa experimentar dele, você precisa falar de coisa nova. O problema é que a gente não consegue viver o excepcional, porque a gente ainda tem atitudes daquilo que era corriqueiro da velha natureza. E entendendo um momento de fé excepcional, eu quero falar a primeira coisa para você, que a sua fé, ela move montanhas. Você pode olhar para o seu vizinho e dizer assim: sua fé move montanhas. Diz para o outro, para ele não ficar com ciúme, obra da carne, diz assim: tua fé move montanhas. Um pastor no interiorzão aí desse Brasil, pregando o evangelho, servindo a Deus. Se você não teve o prazer de ir para o interior desse, você vai, quando você for para pregar o evangelho, você vai ver que
esses lugares mais interiores, o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana é muito forte. Eles governam, eles dominam muitas coisas. Pastor, só está falando mal da igreja? Não estou falando mal de igreja nenhuma. E aí um pastor estava numa cidadezinha dessa, pregando o evangelho com fé. E o padre da cidade bateu na porta da casa dele e falou: olha, o terreno onde está a igreja, a gente vai construir algo aqui na cidade, é para o crescimento. E ou você vende ou a gente toma. Você escolhe qual opção você quer. Você vender, você compra em outro lugar e constrói sua igreja em outro lugar e você continua fazendo seu trabalho. Se você não quiser, a gente vai tomar. O pastor falou: não posso vender, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Ele falou: olha, ou você vende ou a gente toma. O pastor falou: eu não posso vender. Ele falou: então, se o teu Deus de fato que você prega, ele é verdadeiro, e a Bíblia que você prega diz que se você tiver fé, você vai dizer para essa montanha: sai daqui e vai para lá. Então eu quero desafiar você. Se você é um homem de fé de verdade, essa montanha tem que sair daqui, porque tinha uma montanha perto da casa dele. Sair daqui e ir para lá. O pastor falou: então está fechado. Até amanhã a montanha vai sair daqui e vai para lá. E eu continuo no mesmo lugar e vocês colocam a estrada em qualquer outro lugar. Só que ele falou, e depois que a gente fala as coisas, a gente treme, né? Ele falou, bateu a porta, entrou, falou: mulher, prepara as malas aí, porque a gente vai ter que ir embora. A mulher falou: mas por que, homem? Porque aconteceu essa situação e eu falei que eu topava o desafio. A montanha tem que sair, aquela montanha tem que sair dali para o outro lado até amanhã. Já era, perdemos a igreja, perdemos tudo. A mulher, essa mulher firme de oração, falou assim: deixa de ser frouxo. O Deus que a gente serve é um Deus verdadeiro. A gente vai entrar no quarto agora e a gente vai começar a orar. Porque o nosso Deus é poderoso. A Bíblia que a gente prega diz que se eu tiver fé, eu vou dizer à montanha: ergue-te e lança ao mar. A gente vai entrar no quarto e a gente vai orar. E essa montanha vai sair daqui e vai para lá. O casal entrou dentro do quarto e começou um tempo de oração. E oravam, e oravam, e oravam. E daqui a pouco começou um temporal. Caiu um dilúvio. Aquela montanha foi desfazendo com a chuva. A água da chuva foi passando e levava todo o resíduo para o outro lugar. E outro dia, quando eles acordaram, aí o pastor ficou muito macho, muito crente. Eu quero que aqueles caras venham aqui, porque eu vou mostrar o que o meu Deus é capaz de fazer. Quero dizer para você, querido, que todo dia tem uma montanha diante de nós. Todo dia a gente precisa dizer: montanha, levanta-te e ergue-te ao mar. Montanha, se levanta e vá para o outro lado. É a montanha dos teus problemas, é a montanha da sua vida emocional, é a montanha da sua vida financeira, é a montanha das dificuldades que você está atravessando na sua família, no seu casamento. São as montanhas que você está atravessando aqui dentro, ó. Sabe, as lutas, os combates. Paulo vai dizer que a gente precisa combater o bom combate da fé. Sabe, ele não está falando para a gente pegar em espada, em arma. Ele está falando que existe um combate da fé. E a gente precisa vencer esse combate, ou lutar esse combate da fé, todo dia. E tem um texto que mexe demais comigo. Paulo diz assim: se no dia da tua fraqueza tu se mostrar... você gosta desse termo, eu gosto do outro. Se no dia da tua fraqueza você se mostrar frouxo, pouca é a tua força. E toda vez que a parada esquenta para mim, eu falo: eu não sou frouxo, eu vou encarar essa parada. Escuta, às vezes a gente encara com lágrimas nos olhos. Às vezes a gente encara, sabe, com nossa última energia, nossa última força.
Mas escuta, o Deus que a gente serve é fiel e Ele sempre nos surpreende. E eu quero te dizer que Deus vai lhe surpreender em nome de Jesus. Se você crê, diga glória a Deus. A segunda coisa que eu quero dividir com você sobre reconhecer um momento de fé excepcional é que o principal segredo do milagre é a fé, irmão. O segredo do milagre não é a mão de um pastor para orar por você. Sabe, o segredo do milagre não é um culto onde o fogo está caindo, não. O segredo do milagre se consiste na tua fé, na sua expressão de fé. Eu creio que o meu Redentor vive e que Ele vai se levantar em meu favor. A gente chama isso de fé, meu irmão. Terceira coisa que eu quero dividir com você. Parece que o relógio hoje não está no nosso amigo. Pastor, tem uma ferramenta que a gente possa usar? Tem. A sua boca é a ferramenta que libera uma crença silenciosa dentro de você, que a gente chama ela de fé. Tudo começa aqui. Na verdade, começa aqui. Por eu crer aqui, e a Bíblia vai dizer, você precisa pedir com fé, crendo sem duvidar, no coração. Mas pastor, não é o músculo cardíaco que a Bíblia está falando. Essa fé no coração é o entendimento, é o compreender. Eu sei que Ele vai fazer aquilo que eu não posso fazer. E quando eu creio aqui, sem duvidar aqui, o que sai da minha boca são palavras, sabe de quê? De confiança, de certeza. Deus está comigo nessa batalha. Deus está comigo nessa jornada. Cristiane, no outro dia, estava lembrando. A gente estava namorando ainda, estava noivo. Ela falou assim: amor, a gente precisa se preparar para servir melhor na casa de Deus. E desde que a gente se conhece, a gente canta e toca na igreja juntos. E ela falou assim: amor, eu preciso me preparar. E tem uma escola de música aqui no Rio de Janeiro que para nós, na nossa pequena entendimento, é a melhor que existe no Rio, chamado Vila Lobos. E tem um curso nessa escola que é um curso técnico de 2º grau em música. A pessoa faz técnico em telecomunicações, técnico em uma porção de coisa de área técnica aí. E a pessoa que ingressa lá, ela faz o 2º grau técnico em música. Ele sai de lá um cara formado em música. E a Cristiane já tinha a formação dela em química. Ela falou assim: amor, eu vou tentar. Eu falei: Cristiane, é bem difícil sem fé. E a com fé falou: mas se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. Eu falei: então tá bom, então vai lá, se inscreve. Ela falou: não, tu vai fazer comigo. Aí eu falei: é melhor só você fazer. E ela me empurrou para fazer. E ela falou: não, você entende mais de música do que eu entendo. Eu falei: não, você entende o que você lê, eu entendo o que eu ouço. Ela era boa de leitura musical e eu era bom de ouvido musical. Ela falou: vamos trocar então. Dá um pouco do que você tem e eu te dou um pouco do que eu tenho. Eu falei: ah, maravilha, ficar mais tempo com ela vai ser bom. A gente estava namorando, vou ficar mais tempo, vou fingir que eu vou estudar música e vou aproveitar para namorar mais ela. Enfim, a gente foi fazer o curso, a prova. Ela precisava de uma professora para melhorar a escrita musical dela. Eu consegui uma professora e a professora ia fazer a mesma prova que ela. A professora deu aula para ela e ela passava aula para mim. E no dia que chegou da semana da prova, eu pensei assim: eu vou tocar para ela, já estou acostumado a tocar, a gente toca junto na igreja, só que era música erudita, era música clássica. E eu no violão não domino muito bem esse tipo de música. Ela falou assim: amor, a gente precisa de um tecladista, de um pianista para tocar. Eu falei: eu conheço um cara muito bom. Juntei uma pratinha, eu falei: cara, toca para minha namorada, ela vai participar de um concurso. Ela precisa passar nessa prova, só que precisa de um pianista bom. E ele era muito bom. Eu paguei ele. E no dia que foi para fazer a prova, na semana, chegou
Cristiane estava sozinha na casa dela e chegou policiais com um oficial de justiça. Fizeram uma maldade muito grande com o pai dela e chegaram com uma ordem de despejo. Pensa, policial, oficial de justiça e a família que fez a maldade com o pai dela chegou falando poucas e boas para ela. Ela nervosa, magrinha, tadinha. Ficou nervosa, falou: ninguém pode entrar aqui na ausência do meu pai. Só entra aqui se meu pai estiver aqui. Meu pai não está aqui, então ninguém vai entrar aqui. Volta outra hora, mas você vai perder a casa, vocês vão ser despejados. Ela falou: olha, fala tudo isso com meu pai. Eu sou de menor e eu não posso responder por isso. Eles foram embora e ela perdeu a voz. Faltava um dia para a prova. Ela me ligou sem voz. Eu falei: o que foi? Me contou a história. E aí entra a fé. Ela falou: mas eu sei que até amanhã Deus vai nos abençoar e eu vou fazer a prova. Eu fiz a prova, não passei. Ela fez a prova e ela estava fazendo a prova dela, a audição de canto. Ela falou: amor, só tem profissional aqui. O pessoal está cantando em inglês, italiano, só tem gente fera cantando. E eu vou cantar desse jeito. Eu falei: Deus está contigo. E ela foi tão bem, tão bem, tão bem na prova. A professora que deu aula para ela não passou. Eu não passei. Só quem passou foi a Santinha. E passou com louvor e êxito. A bancada toda falou, levantou, aplaudiu. Muito bom. E ela fez o curso dela. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque em todo momento a declaração da Cristiane que saía da boca era: eu vou passar porque eu vou aprender para servir melhor a casa de Deus. Ela estudou algum tempo lá. E tudo que ela aprendia, ela fazia o laboratório comigo. Ela falava: aprendi isso na aula de canto, vamos lá, você é o meu aluno. Eu falei: dá para fazer com outro? Escuta, sabe por que eu estou te falando essa história? Porque a tua boca é a ferramenta mais preciosa que você tem para utilizar a sua fé. Hoje, mais amadurecido, eu não falo qualquer coisa. Quando eu ouço alguém falar alguma coisa que difere daquilo que é o meu pensamento de fé, eu respeito, mas eu dou um passo para o lado. Eu não quero ouvir. Porque aquilo que está saindo da boca daquela pessoa pode gerar dúvida no meu coração. Exemplo, eu vou fechar um negócio. Eu procuro pessoas que alimentam a minha fé. Eu não estou dizendo gente aduladora que fala: vai dar tudo certo, está tudo bem. Não. Eu estou falando de gente consciente. Eu estou falando de gente espiritual. Eu estou falando de gente que fala assim: olha, eu não entendo nada desse negócio que você está dizendo, mas eu vou orar junto com você. E se essa causa é uma causa de Deus, Deus será favorável para nós. Quando a pessoa fala para nós, é porque ela já não tem mais a causa como minha. Agora é nossa. E tudo parte, sabe de onde? Dessa ferramenta que a gente tem chamado língua. A Bíblia diz que não pode da mesma fonte jorrar água salgada e água doce. Não tem como. Não tem como a gente adorar a Deus aqui. Quando a gente sai daqui, a nossa boca está adorando a outro Deus. Não tem como. Uma hora eu estou aqui falando a respeito da palavra de Deus, e quando eu saio daqui a minha língua é torpe. Só sai coisa ruim. Palavrão, maledicência, palavras, sabe, que ferem o coração de outros. A tua língua, a tua boca é a ferramenta mais preciosa. Provérbios vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Pastor, o que é esse coração? Não é o músculo cardíaco. O coração está falando, sabe de quê? Das nossas emoções. E aonde a gente toca as nossas emoções? Naquilo que eu falo e que alguém ouve. Por isso que Jesus vai ensinar, e ele diz assim: não é aquilo que entra que contamina, mas o que sai é o que contamina. Se eu falar para você: olha, gente, ninguém empresta dinheiro para Neira. Neira não presta, tá? Estou supondo, a dona Conceição já está ali, já deu uma bufada já. Já ia pegar a peixeira dela aí na bolsa aí para... Que negócio é esse, pastor? Estou fazendo uma suposição, e que está repreendido em nome de Jesus. Vamos ser amigos, ok?
Aí eu falo assim, ó gente, a Neire passa a perna em todo mundo, ela não honra compromisso. Escuta, você nunca tinha olhado para ela com olhos maus, mas porque eu falei para você que ela não é uma boa pessoa, quando você passar, aquela garota, aquela irmã da igreja, Deus sabe o que faz. Desse tamanho, dá golpe todo mundo. Imagina se tem mais 5 centímetros. Domina o mundo. Escuta, tudo começa com o que sai da nossa boca. E eu queria te ensinar, faça um bom uso da sua língua. Eu aprendi uma coisa: quando eu não sei o que falar, eu calo a minha boca. Se eu não souber te dar uma direção, eu vou falar: olha, eu não sei o que te falar, vamos orar. Se eu souber, eu vou falar para você. Entenda, querido, aonde a gente mais peca dentro da nossa vida, e as sementes de fé estão sendo arrancadas de nós, é por causa da nossa língua. Você já viu gente que ele cultua a doença? Ele faz culto para a doença. Porque a minha bursite, a minha tendinite, o meu bico de papagaio, o meu... Cara, eu não tenho nada disso. Tem gente que ama. Não, porque a minha gastrite. Ai, quando a minha gastrite ela ataca, você está declarando que ela é sua. A Bíblia diz, Isaías capítulo de número 53, porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos... Opa, o texto está o verbo está no passado, nós fomos, ou seja, lá na cruz Ele já garantiu a cura para a minha vida. Pastor, então o que eu preciso crer que Ele já liberou uma palavra de cura para mim. Você entende isso, sim ou não, meu irmão? Escuta, a tua boca é a ferramenta que você precisa aprender a usar. Ah, pastor, então eu vou sair daqui orando, dizendo, eu vou ter uma Ferrari, eu vou ter uma Ferrari. Ah, não viaja, irmão. Volta para a terra. Primeiro, você vai andar de Ferrari aqui em Realengo, santo. Caramba, andar de Fiat Uno aqui tá difícil pra caramba, irmão. Aí tu vai botar kit gás na Ferrari, irmão. Ah, vigia, irmão. Em terceiro lugar, o que ela vai glorificar Deus? O que ela vai glorificar o nome de Deus? Aonde está Deus nela? Eu estou falando de um exemplo bem absurdo, para você cair na realidade e entender. Não é eu sair por aí e falar, agora eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é você sair para declarar aquilo que a Bíblia diz que você é, meu irmão. Porque as pessoas querem nos rotular todos os dias. Todos os dias alguém quer pôr um rótulo em nós. Todo dia alguém está bombardeando a gente. Mas escuta, sabe como eu protejo o meu coração e a minha alma? Quando eu declaro aquilo que a Bíblia diz que eu sou, e aquilo que ela diz que eu sou é aquilo que eu vou viver aqui nessa terra. Você está entendendo isso aí? Diga glória a Deus, meu irmão. Pastor, me mostra na Bíblia, vamos lá, Isaías capítulo de número 1, versículo 19. Agora escuta, o que eu estou pregando não é para todo mundo. O que eu estou pregando é para quem crê. Eu vou repetir, o que eu estou pregando não é para todo mundo. O que eu estou pregando é para quem crê. Paulo vai dizer, quem creu na nossa mensagem? Quem creu na nossa pregação? Porque tem gente que às vezes está nos ouvindo, tem gente que às vezes até anda perto da gente, mas não acredita na gente. O que eu estou pregando não é para você que não acredita. O que eu estou pregando é para quem crê, para quem dá fé a essa palavra. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 19, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? Opa, escuta, tudo parte daquilo que eu estou ouvindo. E aquilo que eu estou ouvindo
vem da parte de Deus. Se eu ouço aquilo que Deus diz a meu respeito, o melhor dessa terra é para a minha vida e é para a sua, querido. Vamos lá. Se você está anotando aí, anote isso daí, que eu queria que você guardasse isso. As lágrimas sozinhas não movem Deus. O desespero não intimida Deus. A manipulação não controla Deus. A educação não influencia Deus. A fé é a única voz que Deus respeita. O teu desespero não intimida Deus. Eu estou desesperado, Deus. Não toca Deus. Eu estou chorando. Tuas lágrimas sozinhas, sem fé, não tocam Deus. Tuas lágrimas com fé tocam a Deus. Eu vou chorar. Não vai mover Deus. Tua manipulação. Você sabia que tem gente que quer manipular? Eu não vou no culto, só vou no culto se o pastor for me visitar. Não toca a Deus e muito menos o pastor. Eu estou de birrinha. Não dou mais a paz do Senhor para o pastor. Não me toca. Não toca a Deus também. Deixa de ser criança, deixa de ser fraldinha. A única coisa que Deus vai respeitar é uma voz de fé. Quando Deus vê alguém com fé, escuta, os céus começam a se movimentar. Agora talvez a pergunta é: como viver e reconhecer essa fé excepcional? Romanos capítulo 10, verso de número 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação. Essa pregação no original é ouvir. E assim a fé vem pela pregação ou ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Pastor, como é que eu faço para ter fé? Escuta, se você não lê a Bíblia, não tem fé. Eu boto no YouTube. Não é ouvir a pregação. Escuta, você pode colocar para ouvir o pregador que você achar bom. Se você quer cooperar com a igreja, você pode clicar lá no YouTube da igreja, botar as mensagens da igreja. Mas isso não é ouvir a pregação do Evangelho. Você está ouvindo a pregação da sua igreja. Ouvir a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo, a pregação de Cristo, é você se debruçar sobre a Escritura e você, sabe, numa reverência a Deus, você para teu tempo, separa o teu dia para dizer: Deus, eu quero ouvir o Senhor falar comigo na tua palavra. Fala comigo, Deus. Você está entendendo isso aí? Escuta, eu estava falando aqui de uma prática que eu estou, sabe, cada dia buscando acender mais no meu coração, acordar, e a primeira coisa que eu ouço é a Bíblia. Ou leio ou ouço a Bíblia, não faço outra coisa. Pastor, só faz isso sempre? Estou buscando fazer. Pastor, por quê? Porque a primeira coisa que eu ouço no meu dia vai determinar todo o meu dia. Tem gente que já começa ouvindo problema no WhatsApp, ouvindo probleminhas de tudo que é tipo de ordem. Aí eu compartilhei aqui, falei até do Provérbios. Falei: olha, vai lá em Provérbios, coloca na sua Bíblia online. Se você clicar lá no íconezinho do alto-falante, você vai ouvir a Bíblia. E aí o nosso irmão ali, que vai ser recebido como membro da nossa igreja no dia da Santa Ceia com sua esposa, falou: pastor, o senhor ensinou aquele dia, o senhor lembra? Eu falei: lembro. Pastor, eu comecei a fazer. Ele trabalha numa oficina mecânica. Falou: pastor, todo dia a gente tem um ritual, faz a mesma coisa. Só que nesse dia eu lembrei da pregação e falei: eu vou chamar a pessoa que trabalha comigo para orar junto. Falou que estavam lá orando, não é isso, irmão? Tinham acabado de ler, foram orar. Daqui a pouco um carro desgovernado, pá, chapa de lado o carro que estava parado para ele consertar. Carro que bateu, perda total. Ele falou: pastor, milagre, porque o lugar onde o carro bateu era o lugar onde a gente ficava. Porque ele decidiu: não vou começar o meu dia de trabalho diferente. O pastor falou sobre começar o dia ouvindo a palavra de Deus, ainda chamou a pessoa que trabalha com ele para ouvir junto. Por
isso que eu falei que essa mensagem, ou a minha pregação, não é para todo mundo, é para quem crê naquilo que eu falo. Se você não crê, eu te respeito, mas eu vou continuar pregando. E quem está ouvindo, colocando em prática, está experimentando da vida de Deus. A pregação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora vamos lá, Hebreus capítulo 11, a fé vem pelo ouvir. Hebreus 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Agora Hebreus 11:6 diz assim, Hebreus 11:1 é definição de fé. Agora Hebreus 11:6 é para mim e para você, diz assim: de fato, sem fé é impossível, não existe possibilidade nenhuma. Esse impossível significa sem força, inoperante. Eu posso tocar sem fé, não agrado a Deus. Eu posso pregar sem fé, não agrado a Deus. Você pode chorar, você pode ser abençoado, mas eu não agrado a Deus. Por quê? Porque é inoperante o que eu estou fazendo, é sem força o que eu estou fazendo. É impossível agradar a Deus se não for por fé. Aí o texto continua e diz assim: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, em outras versões, recompensador dos que o buscam. Escuta, esse galardoador é, sabe o que? Aquele que paga. Quando eu ouço a palavra de Deus e fé é gerado, e todas as minhas ações elas são medidas por fé, escuta, Deus ouve porque fé, Deus respeita e Ele se move quando Ele vê alguém agindo por fé, e Ele paga, Ele recompensa. E a gente chama isso, fui abençoado. Alguns dizem, Deus piscou para mim. Sabe por quê? Fé. Hebreus capítulo 10, versículo de número 38. Esse texto foi do início da minha jornada aqui em Realengo. Eu estava na classe de novos convertidos. Meu pai botou eu e Cristiane para a classe de novos. O irmão que dava aula, ele me motivou a ler a Bíblia. Ele foi um incentivador para eu ser um leitor da Bíblia. Eu fui ler esse texto, e desde aquele dia eu nunca mais esqueço. Diz assim: todavia, o meu justo, até aí eu estava feliz. Mas ele diz assim: e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Em outras versões diz: se ele retroceder, eu não me agrado dele, eu não me alegro com ele. Eu falei: Deus, será que... Eu comecei a fazer conta. Será que eu tenho retrocedido? Será que quando o Senhor me coloca em situações de fé, que eu tenho que manifestar fé, em vez de eu permanecer na posição ou avançar, será que eu tenho dado um passo para trás? Porque quando a gente dá um passo para trás, a gente não age por fé. A Bíblia diz que Deus não se alegra da nossa vida. E eu quero dizer para você: sai daqui e traga alegria ao coração de Deus, vivendo uma vida de fé. Posso ouvir um amém? Para a gente fingir que está terminando. Você será tentado a viver uma vida sem fé, e quando você fizer, você vai falhar. Eu vou repetir: todo dia nós somos tentados a viver uma vida sem fé. Como assim, pastor? Quando você quer fazer na força do teu braço, quando você quer resolver o teu problema, quando você vai pedir a pessoas que não podem te ajudar, mas você dá crédito a elas como se elas pudessem te ajudar, e você não busca Deus. Você está dizendo: eu não estou vivendo por fé, eu estou vivendo segundo aquilo que eu quero viver.
Financeiramente, quando você tem um desafio, você não acredita isso a Deus, fala assim: Deus, olha, eu preciso disso aqui, e eu não vou mais me descabelar, eu vou confiar no Senhor. Você está agindo por fé. Quando você vai lá naquele cara que empresta dinheiro a juros, você está falhando, porque você quer resolver o teu problema. E eu não conheço ninguém que buscando desses auxílios resolveu o seu problema. Eu só conheço gente que se atrapalhou mais ainda. E eu quero hoje, como seu pastor, se você me dá o seu ouvido, se você me dá o seu coração, começa a fazer diferente a partir de agora. Fala: eu não vou mais tomar um passo sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir o que Deus pensa a meu respeito. Encerrando, o medo é o inimigo da tua fé. A Bíblia diz que o verdadeiro amor manda embora todo medo. Números capítulo 13, abra lá a sua Bíblia, eu quero ler com você e a gente vai encerrar. Livro de Números, capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos. Escuta, Deus chama Moisés e fala: Moisés, envia homens para Canaã, para a terra que eu vou dar para vocês. Deus não estava falando assim: eu estou pensando em dar. Deus falou: pega os homens e envia, porque eu vou dar. Pensa Deus te chamar hoje, Kaique. Pensa Deus chamar você: Kaique, vai lá espiar o que eu vou te dar. Vai lá naquele centro de treinamento, que eu vou te dar aquela camisa 10. Vai lá, Rodrigo, que eu vou te dar. Ô Júnior, vai lá que eu vou te entregar isso. Vai lá, Sérgio, porque eu vou te dar. Eu vou abrir essa porta para você, Diego. Pensa Deus virar para você: hoje eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sou um vidente que tem uma bola ou tem uma visão para saber o que você está passando. Mas eu creio que Deus hoje, Ele está aguçando a minha fé para a gente reconhecer que para a gente romper e viver um novo nível, a gente precisa dessa fé excepcional. Para eu acessar algumas coisas, eu preciso de uma fé excepcional. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Deus tem falado ao meu coração. Deus vira e fala: Júnior, pega homens aí da igreja e manda espiar o galpão que eu vou dar. A parada não era você tem dinheiro. O negócio não era você tem uma linha de crédito. Não, era espia que eu vou dar. Aí olha o que o texto diz: de cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado de Deus. Segundo o quê? Uma ordem de Deus. Todos aqueles homens eram o quê? Cabeça dos filhos de Israel, eram líderes, não eram qualquer um. E aí vai falar o nome da turma toda: 12 homens. Dá um pulo lá no versículo 20. 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra. Ele disse: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra que habita, se é boa ou má? E tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. E aí o Moisés ainda dá uma palavrinha, diz assim: tende ânimo e traga o fruto da terra. Aí tem o finalzinho do verso 20, diz assim: eram aqueles dias, os dias do quê? Dias do quê? Você sabe que dia é esse? Israel celebrava festas. Uma das festas era chamada Festa das Primícias.
E eles faziam esse dia as primícias da uva. O que era isso? Israel era uma comunidade que vivia da agricultura, uma comunidade agrícola. Se tinha semeadura e colheita, tinha o quê? Dinheiro, comida, alegria, festa. Se não tinha semeadura, ou se semeasse e não tivesse colheita, tinha o quê? Fome, miséria, choro e dor. E eles decidiam um negócio: os primeiros frutos não é nosso. Os primeiros frutos a gente colhe e a gente dá para o Senhor como uma oferta. Agora para pensar comigo. E se tira o primeiro fruto, dá para Deus e não dá mais fruto? Eu sei que você já pensou nisso quando você pegou o seu salário. E se eu tiro o dízimo e eu não tenho grana para pagar o ponto frio, a Casa Bahia, o carnê do carro, o BV vai mandar tirar o carro, Santander vai mandar o oficial de justiça, eu vou perder o carro, a casa vai para leilão. Aí a gente começa a entrar na paranoia e a gente fala: cara, eu vou primeiro pagar tudo e depois, se sobrar, eu estou falando para o pessoal certo, aleluia. Se sobrar, eu dou o dízimo. Você está dando sobra. O momento da primícia das uvas era um momento de maior fé excepcional, porque eles colhiam tudo, pelavam as uvas. Primeiro fruto é para o Senhor. E eles faziam, sabe o que? Eles dançavam, eles celebravam, e eles ofereciam aquele fruto para Deus e diziam: Deus, nós te agradecemos, porque a colheita que vai vir vai ser abundante. Eles tinham que se mover em fé. Na hora que era para uma fé excepcional, o que eles fizeram? Olha o que diz o texto, versículo 25. Ao cabo de quantos dias? Quantos dias? Obrigado pela meia dúzia. Quantos dias? 40 dias. Voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta. Eles e toda a congregação mostraram-lhe o fruto da terra e relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto dela. O fruto, só para você ter noção, um cacho de uva, 2 homens eram necessários para levar um cacho de uva. O tamanho do fruto era fora do normal. Aí o texto diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos lá os filhos de Anak. Filhos de Anak eram gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam pé do mar e pela ribeira do Jordão. Aí tem 2 caras que ele tem uma declaração de fé. Eles sabiam usar a boca, eles sabiam usar a língua, e eu espero que você seja um desses. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado. Sabe aquele povo que fica buzinando, falando besteira no ouvido? E dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Escuta, olhe para mim. Você lembra o nome dos 10 que estavam com essa declaração? Ninguém sabe o nome de nenhum. Sabe por quê? Porque ninguém lembra o nome de gente frouxa. Ninguém
lembra o nome de gente que retrocede no meio da batalha. Ninguém lembra o nome de quem, sabe, na hora do combate, ele lança fora, ele joga a toalha. Ninguém lembra dessa turma. A gente sempre quer colocar o nome do menino que vai nascer. Não, vai chamar Josué, vai ser conquistador. Não, vai ser Caleb, esse aí é forte, poderoso. Já não tem mais filho, aí quer botar pilha na cabeça não, bota o nome do netinho, Josué. Bota Caleb, é menino, bota Caleb. Aí não tem nem filho mais para gerar e também nem neto. Aí bota pilha no irmão da igreja, bota o nome de Josué, bota Caleb. Sabe por quê? Porque são dois homens que inspiram. Porque no meio de uma geração inteira que gritava chorando, dizendo: a gente vai morrer, porque aos nossos olhos a gente é como gafanhoto, tinham dois que falaram assim: nós vamos subir, a gente vai possuir essa terra e a gente vai devorar eles como a gente come pão. Quem tem dificuldade para comer pão aqui? Eu sei que você tem dificuldade para parar de comer pão. Irmão, comer pão é a coisa mais natural que a gente faz todo dia. É cultural. Agora, por que bota pão? Escuta, pão é aqui no Brasil e qualquer outro lugar pão. Pão, alimento universal. É cultura de todas, sabe, de todas as nações. Tem uma refeição, pão. A nossa é o café da manhã. Café com leite e pão. É cultural. Ah, pastor, eu não estou nessa fase, eu sou fitness. Ah, Deus abençoe tu. Mas a galera come pão e come pra caramba. Aí, ó. Depois chora por causa do colesterol alto. Vai tomar chá lá na Alessandra lá. Escuta. Você vai em outra cultura, o pão não está no café da manhã, mas está no almoço. A gente foi para Israel, eu e Cristiane. A gente vai parar aqui para almoçar. Aí na cabeça do carioca almoçar: arroz branco, feijão preto e uma proteína. Aí vem um cara com um monte de salada cheia de pimenta e 2 pão em disco, que eles chamam de pão pita. E tu paga um dinheirão para comer aquilo. Primeira vez que eu fui, eu falei: esse dinheiro todo para comer isso? Vou mais comer não. Revoltei. Escuta, cultura deles, na hora do almoço, pão com salada. A nossa cultura, pastor, e os caras viram e falam assim: a gente vai destruir o gigante igual a gente come pão. Eles estavam falando, sabe o que? O que é mais natural a gente vai fazer com esse gigante. E eu quero declarar em nome de Jesus que você vai entrar numa dimensão de fé, que o que sair da sua boca vai sair natural. Você não vai precisar forçar a barra. Eu tenho que forçar a barra, não. É porque você crê. E aquilo que você crê é aquilo que você declara. Crie, por isso falei. Por que a gente está falando uma porção de asneira, e uma porção de doença, e uma porção de coisa ruim? Você já viu o pessoal que fala: não, pobre só sobe na vida quando explode botijão de gás, só come carne quando morde língua. Irmão, nunca mais essas declarações fazem parte da minha vida. Nunca mais. Quem já foi na minha casa sabe como eu recebo. Minha casa em Nilópolis era pequenininha. Eu falava: seja bem-vindo ao meu palácio. Simples e pequena, mas é o meu palácio. A minha casa aqui continua pequena. Se você for lá tomar um café comigo, eu vou falar: seja bem-vindo ao meu palácio. Eu nunca vou falar que a minha casa é um barraco. Eu nunca vou falar que a minha casa é um lugar ruim, irmão. Escuta, porque é minha. Porque é o lugar onde eu estou habitando hoje. Então é a minha morada. É o meu lugar preferido. Você está entendendo? Porque a minha declaração é aquilo que eu declaro. É a verdade de Deus na minha vida. Pastor, é o que o Senhor tem de melhor. É o que Deus me deu de melhor hoje. Amanhã você vai em outra casa minha. Só você que falou amém, tu vai comer churrasco e tomar banho na piscina.
Agora já era, não vai entrar também. Só de raiva. Se você falou amém antes, você vai tomar banho na piscina que vai ter na minha casa nova. Agora já era, irmão, já era mesmo, não adianta não, nem volta mais esse tempo. Escuta, o que eu tenho hoje, eu sou grato pelo que eu tenho hoje, mas eu vivo declarando: o que Deus me deu hoje é para hoje, amanhã Deus tem algo novo para a minha vida. O carro que eu ando hoje, eu agradeço a Deus pelo carro que eu ando hoje. Amanhã Deus vai me dar outro para mim continuar fazendo a obra de Deus que eu tenho feito. Escuta, meu irmão, a roupa que eu tenho hoje, eu agradeço a Deus porque eu tenho hoje. Amanhã Deus vai me dar outra. Escuta, a mulher que eu tenho hoje, eu agradeço pela que eu tenho hoje. Vou morrer com ela, meu irmão. Pensou que eu fosse falar bobagem, né? A gente já vai para casa, meu amor. Escuta, seja grato pelo que você tem hoje. O maior, sintoma de alguém que não tem fé, ele vive reclamando do que ele tem. Quem tem fé não vive murmurando e reclamando. A pessoa de fé, ele fala: cara, não é esse copo ainda que eu quero, mas eu sou grato por esse aqui hoje. Não é isso que eu quero para a minha vida, meu projeto de vida, mas é o que eu tenho hoje. Eu sou grato por isso hoje, que amanhã Deus vai me dar algo maior. Eu quero orar por você que quer viver